Às 10 horas e 54 minutos, dando sequência aqui às entrevistas com os candidatos a vereadores do município de Sertãozinho e distrito de Cruz das Poças, estamos aqui com o nosso amigo Roberto Pereira, ele que é do Avante. Ele que é do Avante com o número 70323. Esse é o Roberto Pereira. Bom dia, senhor Roberto, prazer tê-lo aqui conosco. Vamos bater um papo legal e levar as informações aos seus eleitores aqui de Sertãozinho. Bom dia, Wilson, bom dia a todos que estão nos ouvindo e nos assistindo. Um ótimo dia aos meus eleitores. Roberto Pereira, Avante 70323, de braços dados com Zezinho Jimenez e a Cássia. Ô, senhor Roberto, o senhor fica à vontade, porque a gente sabe que o senhor é bastante popular em Sertãozinho, bastante conhecido, mas tem sempre aquelas pessoas que ainda não conhecem o senhor Roberto Pereira. Se apresente à nossa população, nossos eleitores sertanezinos. Bom, vamos lá, a apresentação, então. Eu estou em Sertãozinho há 23 anos, nasci em Altinópolis. Aliás, você falou aí, Carmo do Rio Claro, o Zé Henrique diria realmente, é outro país. E realmente, um lugar delicioso. Quantas vezes tive a oportunidade de fazer a caminhada na Serra, eu acho que é Tormenta o nome da serra que fica ao lado dessa cidade. É uma cidade linda. Vim para Ribeirão Preto ainda com 2 anos de idade. Fui criado em Ribeirão Preto. Depois tive, em 2000, a oportunidade de ser convidado para trabalhar na Câmara Municipal com o então vereador Paulo Siqueira, doutor Paulo Siqueira. Desenvolvi um trabalho que, às vezes, até polêmico, né? Posso até citar o nome, que hoje somos grandes amigos, mas eu e o Lúcio, a gente se desentendia muito, porque o gabinete do Lúcio era lotado. Com a minha chegada, dividiu-se o meu gabinete, como no caso do Paulo Siqueira, começou a lotar. E o Lúcio começou a ficar preocupado. Mas está aí, Lúcio, um abração para você. Então, eu tive uma trajetória muito agradável na Câmara Municipal. Com isso, eu fiz inúmeros amigos. Passei a frequentar vários lugares de Sertãozinho com o interesse político do Paulo Siqueira. Depois me me aposentei após sofrer um AVC. Me aposentei. Fui convidado, então, para ser candidato à presidência do Conselho do Fundeb, Conselho Municipal do Fundeb, o Conselho Fiscal, onde exerci 2 mandatos consecutivos. E nós estivemos aqui, a professora Márcia, que é sempre envolvida na educação, e ela disse algo muitíssimo interessante, ao qual friso. É necessário investimento, sim, na educação, para que a educação sertanezina volte a ser o ícone que já foi nas outras administrações do Zezinho Jimenez. Isso precisa de investimento, qualificação e também que confiamos no Zezinho em relação a isso, que ele crie uma equipe dentro da Secretaria de Educação que realmente ame a profissão. Pois a educação é preciso que tenha empenho. É uma área complicada, onde mudam-se as necessidades no dia a dia. Então, é uma área que precisa se tomar um cuidado especialíssimo. Depois nós vamos falar a respeito da saúde também. Então, que é outra área muito complicada de se trabalhar. Então, essa foi minha trajetória. Hoje eu tenho uma carteira de 1.036 clientes, que após a minha aposentadoria eu montei um pequeno escritório em minha casa e trabalho como imposto de renda, que, aliás, tinha como cliente o nosso amado e saudoso Zé Henrique. Então, essa minha carteira criada foi através de quê? De grandes amigos. O meu primeiro cliente de imposto de renda foi o Tircinho Pelá. Puxa. Na época, trabalhava na Equipalco. E ele morava na Avenida João Pinhata e eu na Elis Regina. E no bate-papo da cervejinha, ele ficou sabendo que eu trabalhava com isso e pediu para eu fazer o dele.
Com isso desencadeou uma bola de neve dentro da Equipalco que eu passei a fazer. Em 2 anos eu já tinha uma clientela de 150 a 200 clientes, só Equipalco. Puxa, que bacana, hein? Então foi um troço maravilhoso. Sertãozinho é uma cidade que recebeu a mim e minha família de braços abertos. Por isso eu conhecido, eu conhecia como Roberto do Imposto de Renda. Né? Eu tinha esse conhecimento do senhor há muito tempo, eu lhe conheço, né? E eu sabia que era Roberto do Imposto de Renda. Aí eu vi Roberto Pereira, né? Depois que eu ouvi o senhor sentando aqui no estúdio, que eu falei, poxa, é o senhor Roberto. Então, realmente, isso é uma coisa que o senhor levantou dentro da cidade e um pleno conhecedor do legislativo, por estar trabalhando e ter trabalhado lá como assessor do Junqueira. Exato, da assessoria do Paulo Siqueira. Realmente, eu adquiri experiências, inclusive porque existe experiência da área que se faz e experiência política. A política ela é uma ciência que nunca deveria ter falado, como muitos falam, é uma ciência que tem que ser exata. Não. A política ela não tem exatidão, não porque tem. Você tem que ter um tremendo jogo de cintura. E a política você tem lá dentro de casa, no cantinho, no bar, em todo lugar você tem a política, né? Tem. Não existe. O brasileiro, ele está precisando se politizar mais. Buscar informações políticas, mas ele gosta da política, ele é amante da política. Tanto que em qualquer reuniãozinha de um copinho de cerveja, um bate-papo entre amigos, surge a política. É automático. O Lula é horrível. Não, mas ele está fazendo um bom trabalho nessa área. Então, as opiniões. O Bolsonaro, se voltar, acaba com o Brasil. Não, mas se ele voltar, essa área ele trabalhou bem. Então, são opiniões que os brasileiros têm essa liberdade de expor publicamente. Então, eu me tornei apaixonado pela política desde a época de meu saudoso pai, que era, na época, MDB. Quando era MDB e Arena, né? Só MDB e Arena, exato. E o meu pai sempre me incentivou a bater papo com os amigos dele da política, que era o João Cunha, o falecido João Gilberto Sampaio, que eram amigos do meu pai. Então eu aprendi a amar a política. Muito jovem, com 18 anos, eu já tinha uma página no jornal O Diário, cujo dono era político, o deputado Marcelino Romano Machado. Então não tinha como escapar. O meu mundo, a minha vida, girava uma parte em torno da política, outra parte em torno do estudo e a outra partezinha em torno do trabalho. O senhor é a primeira ou já teve outra oportunidade de sair candidato a algum cargo de vereador? Essa é a minha segunda. Na última, eu saí candidato ao lado, apoiando o Niltinho, né, pelo partido Podemos. Tive essa minha primeira experiência porque eu sabia trabalhar na política, mas não sabia fazer a chamada política de rua. Então, eu aprendi muito com essa minha primeira experiência, tanto que hoje voltei à minha campanha para reuniões com clientes, o bate-papo, mas aquele bate-papo não só da rua e do boteco, vamos dizer assim, mas promovendo reuniões com amigos, com clientes e divulgando a eles os meus projetos. Então, eu acho que, como o brasileiro está começando a cobrar mais de políticos, então está na hora da gente trabalhar, acho que escolhi a maneira correta de trabalhar para levar ao conhecimento dos meus possíveis e futuros eleitores os projetos que eu tenho em mente e que vou, sendo eleito, obviamente, dentro da nossa Casa de Leis, bater de frente para que se execute. Ô, senhor Alberto, o senhor, com essa experiência já que o senhor tem aí de vida, experiências políticas, como o senhor vê a opinião do senhor Roberto, a saúde do nosso município, a educação, a segurança, a mobilidade urbana? Como o senhor está vendo isso? O que pode ser melhorado?
Bom, então vamos por etapa, vamos começar da saúde, Wilson, que eu acabei falando agora há pouco para você, que é uma área bastante complicada, porque não se para de nascer, não se para de crescer, também não se para de envelhecer. Então, são setores, são etapas da vida que se precisam de cuidados direcionados. A criança é o pediatra, o jovem é o clínico geral, isso quebra um galhão, não é mesmo? E nós temos que ter, como até a professora disse, um local de acompanhamento para a saúde do idoso. Eu já estou na terceira idade, já faz alguns aninhos. E eu também já estou precisando de alguns determinados cuidados. Eu vou dar um exemplo na saúde que aconteceu comigo. Graças a Deus, tenho aí uma pequena condição financeira que eu não precisei aguardar mais tempo. Mas o meu médico pneumologista, o Dr. José Carlos, abraços, doutor, ele me fez um pedido de uma tomografia para acompanhar uma possível aparência de um nódulo pulmonar. O pedido foi feito, 1 ano se passou e eu não consegui fazer a tomografia. Fui até a Secretaria de Saúde fazer, com todos os meus direitos, né, uma reclamação. Eles alegaram que o pedido tinha inspirado e que eu tinha que buscar ao Dr. José Carlos um novo pedido. Mais um ano. Exatamente, Wilson. Eu procurei o Dr. José Carlos, ele imediatamente me atendeu, fez um novo pedido, e eu voltei lá com esse pedido, com uma cópia, porque hoje faz tudo através do computador, joga-se de uma pasta para outra. Mas fui lá saber, ela disse, mais uns 6 meses. Eu falei, não, aí eu morri. Eu falei, peraí. Aí... Aonde que seria possibilidade de um nódulo, poderia ter criado um nódulo. Exato. E olha uma das respostas absurdas que eu tive. Não vou citar nome. Claro. Na sala da secretária Soraya, uma moça me atendeu, uma secretária dela, e me disse, não é urgência porque não tem possibilidade de ser câncer. Eu falei, mas peraí, você está esperando que o meu médico coloque aí, urgência pode estar com câncer de pulmão para vocês me atenderem? Meu Deus. Foi aí que eu voltei com o Dr. Zé Carlos, pedi, fiz para que ele fizesse um novo pedido, sem o carimbo do posto de saúde de São João. Porque para eu fazer particular não pode estar carimbado. Aí eu busquei a ser imagem e fiz. Vou falar o valor, sim. R$600 eu paguei da tomografia, que demora 5 minutos para ser feita. Mas eu precisava dela. Então, tudo isso precisa ser corrigido na nossa saúde. Você não tem essa condição de efetuar o pagamento, você estaria sempre... Esperaria mais 1 ano. Não esperaria. O Zezinho está voltando. Aí eu acho que não esperaria. E eu confio no Zezinho, na capacidade que ele tem e na visão de colocar secretários que o ajude a melhorar a qualidade, tanto da saúde quanto da educação. Então, esse é o problema da educação. Saúde. Agora Da saúde. Ela tem que ser vista com muito cuidado. Nós temos que ter qualificação profissional também dentro da saúde. Porque o que nós vemos, que infelizmente vemos, como pessoas idosas, pessoas doentes, nem sempre idosas... Precisa de mais empatia. Exatamente, que não tem. Não tem. Agora terceirizou-se o atendimento frontal nos postos. Não é mesmo? Terceirizou... Mas é uma juventude agradável, gostoso de ver aqueles rostinhos jovens já trabalhando, mas não passaram por uma qualificação. Como atender um idoso? Como atender alguém que está com dor? Porque tem que ter esse diferenciamento. Uma pessoa com dor, ela não vai ter a mesma paciência de aguardar 2 horas que uma pessoa que foi lá só para passar novamente pelo médico, só apenas para pegar uma receita. Então tem que ter esse diferenciamento. E eu acredito que o Zezinho Gimenez venha já
alavancar para que isso aconteça já no início de sua gestão. E na educação? Bom, a educação. Na educação, eu já vou falar de um projeto meu, que seria a criação do Salão de Belas Artes de Sertãozinho. Isso está dentro do setor que hoje já é uma secretaria, que é a Secretaria de Cultura e Turismo. Na educação, tudo tem que estar coligado. Cultura é educação. Esporte é cultura. Esporte é educação. Então, as duas secretarias é necessário que trabalhem de mão dada. E mesmo de maneira séria. Esse projeto meu, que é a criação do Salão de Belas Artes, como o Sertãozinho tornou-se uma cidade de interesse turístico, ele se tornou ainda mais viável. Nós temos aqui, depois que terminou a reforma da praça da antiga ferrovia, ficou um lugar espetacular para que se funcione o Salão de Belas Artes. Porque isso, teríamos artistas plásticos inscritos de outros estados e, por que não, de outros países. Então, esses artistas se inscreveriam e, obviamente, viriam para a nossa cidade, o que automaticamente acarretaria já o uso da nossa rede hoteleira. Nós teríamos escolas de outras cidades visitando o nosso Salão de Belas Artes, o que faria com que se tornasse um atrativo para o nosso comércio. Então, há um único fato de se criar o Salão de Belas Artes envolvendo toda a nossa região, já faria com que Sertãozinho fosse visto na parte turística e cultural com olhos melhores. E esse projeto está na Câmara Municipal já há 4 anos, porque já era um projeto meu, há 4 anos engavetado. Eu pretendo tirá-lo da gaveta. E rapidinho, ganhando ou não, estando ou não vereador, eu vou dar um jeito de tirá-lo da gaveta, contando com a volta do Zezinho Gimenez. Tá ok? Agora, na parte de educação, eu não tenho muito mais o que falar, depois do esclarecimento seríssimo que a Sônia deu aqui. Verdade. Foi um esclarecimento. O nosso centro de formação dos professores já tem que pôr a todo vapor. E não só para os nossos professores. Não tem como mais esperar, né? Não tem mais como. Não tem. Ficou bonito, ficou lindo, mas não é um cartão de visita. Ele tem que ser prático. Prático. Então, eu acho que tem que colocar para funcionar, não só para os professores, para os funcionários da educação também. Certo? Efetivar, né? Efetivar. E a segurança? Ótimo. A segurança. Ontem eu enviei um novo telegrama para o nosso deputado federal do Avante, o André Janones, solicitando a ele um aconselhamento para um projeto meu. Eu busquei na nossa base lá em cima, né? Por quê? Porque é um homem de altíssima experiência política, conhecimento de leis e normas. Qual seria o meu projeto? Nós temos o policial efetivo do Exército, o policial efetivo da PM. Quando, no exercício da função, um desses profissionais, ou por um deslize ou um acidente, provoca aí o chamado bala perdida, abusou um pouquinho do cacetete, né? Abusou um pouquinho da autoridade, então ele é processado. O Exército e a PM, eles têm um presídio especial para isso, interno.
E a Guarda Civil Municipal, que é a nossa pelo menos, desenvolve um papel de segurança fabuloso. Perfeito. Meus parabéns ao comandante atual, aos outros que também fizeram com que a nossa... Iniciaram esse trabalho e que fizeram com que a GCM de Sertãozinho se tornasse um ícone de segurança municipal. Perfeito. Eu tenho muitas pessoas que falaram, mas a Nelly criou a Guarda Municipal para cuidar do patrimônio público. Eu falei, então, e a atual cuida do patrimônio público e da segurança pessoal. Está maravilhosa. Qual é o maior patrimônio da cidade? É a vida dos nossos cidadãos. Então, esse projeto seria... Eu estou colocando como exemplo, pode ser que seja em um outro local. Nós temos o presídio aqui de Dumont, que é o lugar daqueles teimosinhos que esquecem de pagar a pensão alimentícia. Tem uns amigos nossos que vão para lá. Então, passar uns dias lá. Exato, são convidados para aquele spa, para pensarem um pouco no que estão fazendo. Eu acho que ali nós temos a parte de baixo, um pavilhão, que poderia ser adequado para essas situações. E abrangeria até, eu preciso até buscar se aquele presídio é estadual ou federal, mas creio que seja estadual, poderia abranger a região. Porque nós nunca se foi pensado nisso, tenho certeza que eu nunca ouvi. Nunca foi, e eu conversando... É um fato que pode ocorrer, faz parte do processo. Exato, faz. Eles são armados. Estão na rua todos Estão nas ruas, estão batendo de frente com a criminalidade. Então, e tem um detalhe muito grande. Nós tivemos, esse ano eu ainda não tenho informação, mas nós tivemos nos anos anteriores um número colossal de apreensões feitas pela Guarda Municipal de Sertãozinho. Muito. Não só de pessoas... crimes, criminosos. Tivemos também a apreensão de drogas, a apreensão de objetos fruto de furto. Então, o trabalho da nossa guarda é um trabalho espetacular. E eles precisam, sim, ter esse amparo da lei. Não tenha dúvida disso. O senhor está de parabéns por mais esse... É que eu falo, é muito conteúdo quando a gente pega o candidato, o vereador que vem aqui expor, às vezes não tem a mesma oportunidade de estar falando para todo mundo ao mesmo tempo, e ele tem esse espaço na TV aí, como que o senhor Roberto está colocando. Se vê que é um candidato preparado para que possa estar representando a população sertanejina junto ao legislativo. O senhor está de parabéns, principalmente que eu nunca ouvi, por exemplo, essa iniciativa de se criar essa situação perante os guardas municipais, que é umas coisas que os guardas terão que saber dessa proposta. Ah, sim, eu só faço questão que a proposta chegue ao comandante, para que, eu, como já te disse, eu estando ou não vereador, para que a gente leve adiante isso. Porque eu acho que nossa Guarda Municipal merece. Por quê? Porque o mesmo que acontece com o PM e com o Exército, dá um beijinho na esposa e nos filhos de manhã, sem saber se voltarão para fazer isso à tarde. Perfeito, perfeito. Então, perfeito. São pessoas que merecem, sim, um carinho muito grande dos olhos públicos. E eu acho que isso precisa ser feito. Nós estamos falando aqui que o senhor Roberto Pereira, ele faz parte do Avante, e o 70323. 70323. Um candidato preparado para poder estar aí, ver realmente com as propostas para buscar aí um cargo na Câmara Municipal. Senhor Roberto, estamos aqui a 1h39, porque o senhor pode ficar lá com os eleitores sertanezinos. E parabéns mais uma vez aí pela conduta e pelas propostas que o senhor já apresentou aqui no nosso programa hoje. Ok, obrigado, aliás, pela oportunidade. Ô, Wilson, uma coisa que eu, antes de bater um rápido papinho com os meus eleitores, meus amigos, eu gostaria de citar mais um projeto que, na última reunião em que eu estive, você deve conhecer, a enfermeira Vilminha, que se aposentou agora, né? Muito. Então, foi feita uma comemoraçãozinha do primeiro mês que ela recebe aposentada. Já gastou Parabéns, tudo. Vilminha. Então, quando
foi feita essa reunião, ela abriu uma parte para que eu citasse sobre meus projetos, e esse é um projeto que assim, mexe com a parte de opinião pessoal, mexe com a parte principalmente religiosa, que é a criação de um columério nos cemitérios de Sertãozinho. Hoje nós temos a opção de ser cremado, com valores bem menores. Algum tempo atrás, uns anos atrás, o falecimento da mãe de uma amiga, né? E foi ver a possibilidade de cremar, mudaram de ideia, que o valor era colossal. E hoje, você com um convênio que você tem com uma funerária, muitas já te dá essa condição de você oportunidade de colocar crematório, tá? Então você vai pagar X a mais na sua mensalidade. E eu gostaria de pedir em no caso, um projeto à parte, a criação de um crematório municipal. Porque aqui na nossa região nós temos o de Ribeirão Preto. Um crematório municipal faria com que as funerárias da região tenham convênios com a prefeitura, então isso diminui muito a oneração da criação de um crematório. E o columério, o que seria? Seriam paredes, ao invés de um espaço imenso para a criação de um cemitério, o columério ocuparia um quarteirão menor, bem menor, que são paredes, onde após ser cremado, a família compra uma pequena coluna, aonde vai ficar depositada a urna crematória desse seu ente querido. Eu até brinquei com meus amigos, falei, olha quanto espaço nós vamos economizar para a criação de casas populares e escolas. Perfeito. Porque depois de morto, ocupar muito espaço para quê, não é mesmo? Mas é aí, esses são os meus projetos, essas são minhas ideias. Esse do columério e do crematório, eu sei que bate de frente com algumas religiões que não aceitam, mas é coisa que a gente tem que pensar no futuro, tá ok? Obrigado, viu, senhor? O senhor fica à vontade para que o senhor possa pedir o voto aí para o senhor vereador. Um minuto, senhor. Obrigado, Wilson. Desculpa estar pisando no almoço de vocês, hein? É o seguinte, eu peço a vocês que me deem a oportunidade de, através das urnas, votar no 70323, para que eu possa levar adiante esses projetos. E, não estando vereador, gostaria que a população abraçasse esses projetos e levasse ao conhecimento dos que, então, se fizerem vereadores. Mas façam a mim, pelo menos eu já tenho tudo em mente. Abraço a vocês. Roberto Pereira, do Imposto de Renda, 70323, para Avante Sertãozinho.